Oi, gente, tudo bem? Hoje vamos falar sobre nosso módulo 10, que é a aula sobre laser e LED, tá? Vamos continuar. Bom, o que é laser, né, gente? Laser é um tipo de equipamento que faz uma aplicação da luz por emissão estimulada de radiação, tá? É um dispositivo que vai produzir uma radiação eletromagnética. Então, nós teremos o equipamento que vai emitir ondas eletromagnéticas para promover um efeito nos tecidos biológicos. E o que são essas ondas eletromagnéticas? A gente já falou um pouquinho nas outras aulas, e aí vocês começam a perceber que praticamente todos os equipamentos que a gente aplica na estética, assim, com eletricidade, elas todas emitem onda eletromagnética, ou sob a forma de corrente elétrica, ou sob a forma de radiação, mas assim, a forma que ela é emitida é que é diferenciada, mas a gente tem sempre essa onda eletromagnética, a gente tem a formação do campo magnético, então a gente já está algumas aulas falando sobre isso, eu acredito que agora se torne mais fácil ainda da gente aprender. Então, a gente tem consciência de que nós estamos imersos em ondas eletromagnéticas. A começar pelo Sol, né, gente? Então, o Sol que ilumina o nosso dia tem a radiação UV, que chega até até onde nós estamos, né, captada, né, através desse magnetismo, e chega até o nosso corpo. E pode ser emitida também pelo rádio, pela televisão. A gente tem isso através das telecomunicações, pelo micro-ondas, lâmpadas artificiais. Essas lâmpadas que a gente utiliza, todas elas emitem onda eletromagnética, algumas com as cores diferentes, outras não. Tá? Os corpos da gente emitem radiação, eles emitem calor. Então, a gente está mesmo assim num campo cheio de ondas eletromagnéticas. E nós mesmos somos pessoas, né? Somos indivíduos completamente cheios de energia. E por isso que a gente emite também radiação. E a gente pode aquecer o outro corpo. Bom, como eu falei antes, essa onda eletromagnética ela é formada por um campo onde tem aquela energia e pelas estruturas que vão captar, vão magnetizar essas energias, tá? Importante a gente se lembrar, elas se propagam no vácuo, mas elas também podem se propagar no meio material, só que numa velocidade menor, tá? Bom, hoje eu queria mostrar para vocês, mais uma vez, o espectro eletromagnético, que é aquele gráficozinho onde estão organizados todos os tipos de onda eletromagnética com suas frequências e seus comprimentos de onda, tá? Hoje a gente vai se deter na parte da luz visível, porque nós vamos falar de laser. Então, aqui mais uma vez, né, um laser, o espectro eletromagnético, para vocês observarem a luz visível, que são as luzes que são captadas pelos nossos olhos, né, gente? Aqui eu coloquei só um pouquinho para a gente se lembrar que a onda eletromagnética no vácuo, ela tem a mesma velocidade, ela é rapidíssima, só que ela tem frequências diferentes. Então, por exemplo, a UVA tem uma frequência X e um comprimento de onda também, a UVB e a UVC, todas elas têm frequência diferente e comprimento de onda diferente. Então, por isso que elas atingem estruturas diferentes, elas dão resultados também diferentes no nosso corpo. Então, se vocês olharem aqui o espectro visível, bem aqui tem a radiação ultravioleta e a gente não consegue ver. O Sol está emitindo lá a luz dele, a gente não consegue ver, então ela não é visível aos nossos olhos. Mas tem uma área aqui desse espectro eletromagnético que é visível aos nossos olhos. E aí compreende a luz azul, a verde, a amarela, né, o âmbar, a luz vermelha. E assim, o infravermelho, ele também a gente não consegue ver. Então,
Se você tem um equipamento que emite infravermelho, você não vai ver essa luz saindo, tá? Mas ela está sendo transmitida. Muitas vezes, na fisioterapia, você vê aquela luz, né, que emite infravermelho, e aí na frente tem aquela como se fosse uma pintura vermelha, que é para na hora de emissão, a pessoa perceber aquela luz vermelha, porque tem muito paciente que acha que se ele não vê aquilo ali, ele não está recebendo estímulo nenhum. Então, são estratégias, né, que fazem no mercado para poder não ter o problema com essa questão do cliente. Geralmente, o cliente acha que se ele não sentir determinado estímulo, ele não está acontecendo nada. Isso acontece muito quando a gente aplica ultrassom, tá? Mas aqui, por exemplo, dentro desse espectro visível, nós temos as cores, né, das luzes que a gente utiliza nos nossos equipamentos de fotobiostimulação. Nós temos a luz vermelha, nós temos o âmbar, nós trabalhamos com azul, né? O verde entrou um pouco na estética, mas depois saiu. E assim, vai sempre tendo novos estudos e mais aplicações. O infravermelho a gente utiliza também na estética, só que ele não está dentro desse espectro de luz visível, mas ele está aqui, ó, com o tamanho dele, tá? O comprimento de onda dele bem aqui. Então, cada uma dessas luzes tem um comprimento de onda específico e uma frequência também. Agora, vamos observar coisa que os alunos sempre me perguntam. Os lasers, professora, tem diferença entre o laser vermelho e o LED vermelho? Tem uma diferença enorme. Os lasers, gente, eles são cirúrgicos. Eles são responsáveis por quê? Pelo fenômeno de fotodestruição. Então, o médico, no momento que ele vai fazer cirurgia, ele pode usar um laser para cortar o tecido. E realmente há o corte, tá? Então, esse é realmente o laser de fato. Já o nosso laser, né, utilizado na estética, ele é conhecido como laser terapêutico. É um laser de baixa potência. E aí, na realidade, ele é um LED ou ele é um foto. É a mesma coisa, tá? Na realidade, ele tem uma potência bem menor do que o laser propriamente dito. Então, ele é só um equipamento para uma ação terapêutica. Porque o que ele vai fazer? Ele vai realizar fenômenos de fotobioestimulação. Ele vai ativar algumas estruturas dos nossos tecidos, mas não vai haver corte, tá? Aqui, por exemplo, se eu falo em laser, né, para eu classificar e saber o que ele eu tenho que conhecer algumas características dele. Então, o laser ele é monocromático, ele possui só uma cor, que é a vermelha. E aí vocês observam que ele é bem coerente, ele é coerente porque as relações de fase dele são bem definidas e é junto, colimado, é um feixe bem junto, tá? Por conta disso, ele tem uma alta potência, porque esse feixe não tem dispersão. Então, aquela energia que eu coloco, ela vai se concentrar todinha naquela área, certo? Então, esse é o laser cirúrgico, né? Já o LED, ele também tem umas características específicas, tá? Ele é monocromático, ele tem só uma cor. Na estética a gente usa LED azul, a gente usa LED vermelho, a gente usa LED âmbar. Então ele também tem uma cor. Por quê? Porque ele tem uma frequência definida. Então, para ele ser considerado aquele LED específico, ele tem que ter essa frequência definida. E a outra coisa importante é que ele não é coerente, ele não é colimado. Então, significa que ele tem uma dispersão. Quando eu aplico, ele tem uma dispersão. E se eu aplicar ele mais de longe, aí é que a dispersão é menor. E quando ele vem para nós, o equipamento que vem para nós, ele vem em baixa potência. Então, ele não vai ter, gente, uma potência que seja capaz de cortar, de lesionar o tecido. Então, o LED é um tipo de tratamento terapêutico, é uma coisa terapêutica. Por que eles usam, então, o nome laser, ou LED, não laser? Ou contrário. Por que eles usam laser e não LED? Porque o laser vende mais, tá?
E na realidade já existe alguns equipamentos de estética que ele vem o laser vermelho, porém com uma potência bem menor, porque ele é um equipamento para a estética, tá? Bom, vamos ver aqui essa interação com os tecidos. Eu disse para vocês que cada um tem uma frequência, e a frequência é que determina onde é que essa luz vai chegar. Então, você veja, por exemplo, aqui a luz, né? A luz azul. Ela chega, gente, até mais ou menos aqui, o iniciozinho da derme, mas ela é mais epiderme, tá? Então, quando eu trabalho com o laser azul, eu posso ter uma movimentação das moléculas de água, eu posso ter um clareamento, mas ela está mais na superfície, certo? Quando eu tenho o laser verde, a gente praticamente não está usando, mas ele consegue chegar até um pouquinho a derme, e aí ter um estímulo de síntese de proteína. Quando eu tenho um laser âmbar, que também é muito utilizado, ele já tem um comprimento maior, vocês estão vendo que ele consegue passar pela derme. O laser vermelho tem um comprimento muito parecido, ou o LED, né, tem um comprimento muito parecido. Eles vão conseguir captar hemoglobina. Se eu conseguir captar essa proteína, né, que tem no sangue, eu aumento a circulação. Então, veja que essa interação com o tecido, ela é muito importante, tá? Esse aqui, gente, eu apontei, esse aqui é o vermelho, eu apontei um pouquinho errado, esse aqui ainda é infravermelho. E o infravermelho, ele consegue ir até a musculatura, tá? E isso por quê? Porque a frequência é diferente, o comprimento de onda é diferente. Aqui, aplicações clínicas do laser de baixa potência. Então, observem como é diferente a aplicação dele. É uma modalidade terapêutica que começou-se a trabalhar com ela desde 1970 para bioestimulação tecidual, tá? Então, a gente vai trabalhar com superfície, a gente vai trabalhar com epiderme e um pouquinho mais profundo com derme. Então, o mecanismo de ação mais aceito e que todo mundo chama hoje em dia é fotobioestimulação. Então, às vezes a gente vê divulgações, né, de clínicas estéticas, limpeza de pele com fotobioestimulação, revitalização com fotobioestimulação. Isso para lembrar que a gente está usando uma luz, né, um foto. Bom, nessa interação dos tecidos existe uma coisa fantástica, que é a interação com as estruturas, né, que a gente tem, conhecidas como cromóforos, tá? Esses cromóforos, gente, são as substâncias que vão absorver a luz que eu estou aplicando. E aí, quais são essas estruturas, né? Como é essa interação? Um exemplo para vocês, um exemplo de luz que capta, um exemplo de cromófago que capta a luz é a melanina, a gente já sabe disso. Quando a gente recebe o sol, a gente pode ter um excesso de produção de melanina e ficar com hipercromia. Nós temos a hemoglobina, e aí nesse caso eu já aumento a circulação. A gente tem outro cromóforo, que é o ribossomo, que é responsável pela síntese de proteína na célula, então isso seria excelente para a pele envelhecida. Pode ser absorvida pelas porfirinas, que é uma estrutura que também tem na célula. E é muito importante a gente falar sobre isso, porque o laser ele tem uma ação bactericida. E isso só acontece porque as bactérias, na sua membrana, ela tem o que? Essa mesma estrutura porfirina. Quando ela assimila a luz, ela termina morrendo, porque o potencial energético vai ser grande para ela. Então, nós temos ainda citrocromos, rodopsinas, e a gente vai falar mais na frente um pouquinho sobre essa questão dos cromóforos e o que é que acontece quando a gente estimula com a luz principal. Ao aplicar o LED, né, ou laser da estética, o que a gente faz?
A gente tem que pensar em vários fatores. Se eu quero ter um bom resultado, eu sei que tem muitas coisas que interferem nisso. E aí eu tenho que conhecer muito bem todos esses fatores. Quais são eles? Comprimento de onda que está relacionado com a frequência. Então, determinado tipo de luz, por exemplo, como a luz azul, ela tem até 470 nanômetros. Então, ela vai ficar bem na superfície da epiderme. Eu tenho que entender isso, tá? A densidade da potência. Quanta energia que eu vou colocar? Eu tenho que imaginar. Quanto de energia vai ser suficiente para estimular aquele tecido? Qual é a forma de emissão? Tá? Quando você aplica o equipamento, alguns deles te dão a possibilidade de fazer essa emissão da luz contínua ou pulsada, tá? Não são todos os equipamentos que fazem isso, mas alguns vão te dar essa possibilidade. Então, quando eu tenho emissão contínua, eu tenho mais energia, tá? E aí eu vou ter um resultado X. Se eu utilizar o pulsado, eu vou ter outro tipo de estímulo e outra quantidade de energia. O tempo de duração dessa pulsação. Se for pulsado, quanto tempo ele vai ficar pulsando e jogando essa energia? Isso é importante também, porque no momento da emissão é que eu estou passando energia. Então, eu tenho que saber quanto tempo será suficiente para estimular o tecido que eu quero. Esse raio é focado ou desfocado? Quando você aplica, por exemplo, alguns equipamentos, eles são aplicados com caneta e ele tem uma ponta bem fininha. Então, naturalmente, eu vou ter uma ação mais focalizada. Existem outros que não vão ser assim, e aí eles vão ser maiores. Se eu não encostar bem próximo ao tecido, eu vou ter o quê? Uma dispersão dessa energia. Então, eu tenho que observar esse raio é focado ou desfocado. Esse contato vai ser direto ou vai ser distância? Isso aí, gente, depende do outro ponto que eu falei agora há pouco. Se eu tiver um contato direto, é uma coisa. Se eu distanciar, é outra, tá? Então, nunca esqueçam esses fatores. Eles são primordiais para que você tenha uma boa interação do seu equipamento com o tecido biológico. Aqui, por exemplo, só para vocês verem alguns equipamentos. Esse aqui, ó, ele é mais focado, mas ele não está em contato direto, tá? Esse aqui, ele está em contato direto, mas ele aqui dentro, gente, ele tem várias quantidades de luzes. E aí há um espalhamento dessa energia. Então, para diminuir essa dispersão, o que eles fizeram? Eles fizeram uma ponta que dê para acoplar e ter um contato maior com a pele. Esse aqui não precisa colocar encostado na pele. É muito utilizado para a gente emitir luz azul. Só que aí, além de eu não colocar em contato da pele, quanto mais distante tiver, mais dispersão também eu vou ter. Então, por isso que é importante controlar todos esses fatores. Quais são os efeitos que o laser me dá? Efeito bioquímico. Vocês se lembram que eu falei a vocês que toda vida que eu aplicar algum tipo de energia, eu vou ter uma reação de modificação, né, dos íons, né, de movimentação dos íons do tecido. Então, isso, gente, me dá uma reação química, né? E isso acontece porque existe a liberação de substâncias pré-formadas, como serotonina, bradicinina ou histamina. Existem equipamentos, gente, que quando você fica totalmente dentro dele. Bom, ultimamente chamava-se fotodoma, nem sei se ainda vende, mas aqui em Fortaleza a gente tem ainda algumas clínicas, só que é um equipamento caríssimo. Então, quando você está ali, você sente aquela energia muito gostosa, você pode ter um relaxamento, tá? E também você vai ficar todo vermelho. Geralmente, por conta da vasodilatação, né, ou da histamina, você tem uma quantidade de sangue maior na superfície. E também você pode ter um estímulo de ATP, eu falei agora há pouco, né? Quanto mais energia eu colocar, mais as células vão funcionar
E para isso elas vão consumir energia e com isso eu vou ter que produzir mais. Esse estímulo de ATP ajuda na formação de novas fibras. Por quê? Porque o fibroblasto ele poderá trabalhar mais. Então, ele tem uma ação fibrinolítica. Bioelétrico, a gente também já falou sobre isso. A gente vai aumentar o potencial elétrico naquela região. E com isso eu aumento o potencial das bombas de sódio e de potássio. E o que elas vão fazer, gente? Elas vão fazer mais trocas metabólicas. E isso é muito bom para o organismo, tá? Temos a questão do bioenergético, porque eu estou colocando uma energia num tecido que tem energia. Então, eu vou deixar esse tecido muito mais energizado e com potencial para trabalhar melhor. Outra coisa que eu considero muito importante, gente, são os efeitos secundários. Se eu aplicar um equipamento que ele ajude a estimular a microcirculação, obviamente o fluxo sanguíneo no local vai melhorar. Só que aí, gente, vai acontecer pela liberação de histamina. O que a gente tem que pensar sobre isso? Quando a gente usa o laser de baixa potência, a gente está utilizando um laser relativamente frio, tá? O cliente não vai sentir esse calor, mas por conta da questão energética todinha, ele pode liberar essa substância e aí fazer aumentar a microcirculação. Nós temos estímulo ao trofismo celular, como eu disse agora há pouco. Se produz mais ATP, eu aumento a atividade mitótica, eu posso melhorar os processos de cicatrização. É muito utilizado o laser em pós-cirúrgico, gente, muito mesmo. Agora vejamos as diferenças entre eles e para que eles servem, certo? O laser terapêutico vermelho, que vem agora em alguns equipamentos, vem com esse nome laser terapêutico, apesar dele ser um LED também, mas eles colocaram laser por quê? Porque na hora que você aplicar esse equipamento, ele vai te dar uma potência maior. Isso não são em todos os equipamentos, tá? A gente precisa também perceber isso. Então, o laser terapêutico vermelho, ele vem com 660 nanômetros. Digamos que você hoje vai numa empresa e você quer comprar um equipamento de laser. E aí você olhou lá que tem escrito laser terapêutico vermelho e ele não tem essa quantidade de comprimento de onda. Então, certamente, ele não é o laser ideal. Ele não vai ter a frequência que você deseja e ele não vai ser captado pela estrutura que também você quer trabalhar. Então, na hora de comprar equipamento, gente, preste muita atenção em comprimento de onda, tá? O infravermelho, ele tem em média 808 nanômetros. Então, o comprimento dele é maior. Ele vai chegar à estrutura mais profunda. Observem também essa quantidade de comprimento. O LED azul, ele tem em torno de 470 nanômetros. Existem aparelhos na estética, gente, que eu considero assim até um pouco antiético, que ele vem com 407. E aí, quando a pessoa olha, não é 470. Ele vai te dar o mesmo resultado? Possivelmente não. E o LED âmbar, que também não vem em todos os equipamentos, ele tem uma quantidade de 590 nanômetros. Então, ele vai atingir uma quantidade uma parte mais profunda da pele. Se você hoje me perguntasse qual equipamento comprar, se você comparia com LED âmbar, não, a maioria não tem LED âmbar, gente. Alguns estudos científicos existem, realmente dizendo que funciona. Mas se você tiver o infravermelho e o vermelho, você tem resultados excelentes, tá? Observe que a forma de emissão vai ser muito importante. E a forma de emissão desses dois, ela é contínua. E existem equipamentos que são uma caneta, quer dizer, ele vai te dar uma saída com um feixe mais colimado. Então, eu terei menos dispersão e terei um melhor aproveitamento da energia que eu coloquei.
O LED azul vem também em alguns equipamentos, vem às vezes até separado. Isso depende do que vocês trabalharem, do que vocês acharem melhor. Mas não esqueça, o importante é entender esse comprimento de onda. Vejamos agora laser LED terapêutico vermelho. Observe aqui que eu estou vendo a luz vermelha, então ela está dentro da luz visível. Ele pode ser absorvido por substâncias presentes na mitocôndria das células superficiais, do tecido epitelial e do tecido conjuntivo subjacente. Então, gente, ele vai ser captado por essas estruturas que estão na mitocôndria. E a mitocôndria tem um fator importantíssimo, a gente já falou agora há pouco sobre isso, tá? E com esse tipo de laser terapêutico, eu também vou aumentar a síntese de ATP. Outra coisa que eu já comentei também e que eu considero fantástico. Ele também aumenta a microcirculação periférica superficial, pode fazer a liberação de endorfinas, encefalinas e inibição da ciclooxigenase. O que é isso? A ciclooxigenase é uma enzima que está relacionada ao processo acneico. Então, se você diminuir essa ação dessa enzima, você pode diminuir a dor, tá? No caso do infravermelho, ele já é absorvido por outro tipo de estrutura. No caso aí, as rodopsinas, que estão presentes na membrana plasmática das células mais profundas. E aí, elas são encontradas no tecido conjuntivo e muscular, ósseo, cartilaginoso, etc. Por isso, gente, que é muito aplicado esse tipo de laser na fisioterapia, porque ele pode dar um resultado muito bom em tecido muscular e ósseo. Lembrando que no tecido muscular eu tenho uma boa quantidade de tecido conjuntivo também. Bom, o que ele vai fazer? Altera a permeabilidade da membrana com aumento da absorção de nutrientes, água. E aqui eu coloquei, gente, que pode aumentar a assimilação de dermocosmético. Existem alguns estudos, pouquíssimos, raríssimos, que vem dizendo que quando eu colocar um laser terapêutico em infravermelho, eu poderei ter uma melhor assimilação desse dermocosmético. Mas não porque, gente, essa energia vai empurrar o ativo para dentro. Não. O que acontece? Eu posso fazer um tratamento de hidratação, eu posso fazer uma boa permeação de ativos, e uma vez esse ativo dentro do tecido, né, tendo ocorrido a permeação, ele poderia ajudar nessa assimilação do dermocosmético. Quando a gente diz dermocosmético, é porque ele vai ter uma ação cosmetodinâmica muito boa, que pode ser, o que ele pode fazer? Tem ação antioxidante, então vai se ligar com o radical livre e neutralizar. Tem algumas substâncias que conseguem ser captadas, né? Elas conseguem ser recebidas pelos receptores da membrana plasmática. Então, isso é que é um dermocosmético. Ele realmente vai ter uma ação cosmetodinâmica. Mas, assim, a gente tem que prestar atenção nisso. Essa permeabilidade está relacionada aos nutrientes que já estão na pele, tá? Aqui no laser terapêutico vermelho, que ainda posso usar, ó, esse equipamentozinho eu gosto muito, ele é da HTM, como vocês verem, ele é uma caneta, e ela tá emitindo infravermelho, só que eu não vejo, porque não é uma luz visível, mas ela tá funcionando e ela vai ter um efeito muito bom. Pode ajudar a melhorar o metabolismo celular e aumentar a microcirculação periférica. Existe uma controvérsia, uma vez eu fui ao lançamento de um equipamento X e lá a pessoa disse que estavam usando o laser terapêutico infravermelho de forma pulsada para fazer a ativação dos linfonodos, né, em pré e pós-drenagem. Não sei te dizer se esse laser ele vai ter o potencial suficiente para fazer esse tipo de coisa, gente. Mas eu acho que eu vi 1 ou 2 tipos de artigos científicos dizendo que ainda precisava de mais comprovação. Enfim, eu coloquei aqui para vocês, mas realmente ele pode ter uma ativação da microcirculação, tá?
Agora, se vai ativar os linfonodos ou não, para que ocorra a drenagem linfática depois, não existe ainda essa comprovação científica. Agora vamos falar do LED azul, que é um dos mais utilizados dentro da estética, né? Todo mundo adora LED azul. Então aqui, o LED azul, gente, ele vai ser absorvido pelas porfirinas, como eu falei, que tem na estrutura da célula, e tem também na bactéria, e por isso é efeito bactericida. Ele pode ser captado também pela hemoglobina, porque ele consegue passar aí um pouquinho para a derme. E na derme é que eu tenho essa circulação, né? E é quem nutre a epiderme através de pequenos capilares, tá? Promove a formação de água. Sempre que eu coloco energia, gente, dependendo, né, da frequência e onde ela vai atingir, do comprimento, né, ela vai dar o quê? Uma movimentação nessas moléculas de água. E na epiderme, gente, eu tenho moléculas de água, tá? Eu não tenho inervação, eu não tenho sangue circulando numa circulação, né? Mas eu tenho água, né, na camada granulosa, espinhosa e na basal. Então, se eu aplicar esse tipo de onda eletromagnética, eu vou ter uma movimentação muito grande. E aí eu posso formar água a partir da quebra do peróxido de hidrogênio, tá? E nesse caso, eu vou fazer hidratação na minha cliente. Então, tem muita gente que utiliza antes de fazer maquiagem, esse tipo de coisa para dar um efeito de turgência e fica uma pele relativamente bem hidratada. Esse mesmo LED azul, ele também pode gerar, gente, pode formar radicais livres, né? Formas reativas de oxigênio. Só que aí ela não é benéfica. Ela pode atuar sobre a melanina e fazer um fracionamento dessa molécula. E naquele momento, ela vai absorver menos a luz solar. E aí eu vou ter um efeito clareador, tá? Então, usa-se muito o LED azul para clareamento do rosto, de axila e de região íntima. O efeito bactericida, eu já falei para vocês, que ele é muito bom no processo acneico. E aqui o âmbar, né, que já é uma corzinha diferenciada, ele é bem absorvido pelos ribossomos, que como eu disse para vocês, eles são responsáveis pela síntese de aminoácidos. Então, vai acelerar a síntese proteica. Ele pode também fazer, gente, quebra de ligações de hidrogênio nos processos da glicação cutânea. Então, gente, se eu diminuir essa glicação, né, cutânea, eu melhoro a elasticidade e eu previno as rupturas das fibras. E aí eu previno estria e rugas. Então, infelizmente, nem todo equipamento vem com âmbar, mas se você conseguir ter esse equipamento, tá? Existe da MMO, existe HTM, existe várias marcas, gente. Procura no mercado. A única preocupação minha quando eu dou aula ao meu aluno é que ele conheça o comprimento de onda de cada luz, para ele não ser enganado no mercado, tá? Aqui vamos falar um pouquinho sobre essas máscaras de LED, gente, que tem no mercado. Essas máscaras de LED, elas estão aqui, cada máscara dessa tem tanta luz que você nem imagina. E aí, o potencial energético é baixíssimo, porque a quantidade de energia que você coloca, ela é distribuída em todas as luzes que tem aqui. E aí, para você ter resultado, precisaria você colocar, segundo o fabricante, você tem que deixar essa máscara no rosto do cliente por 15 minutos, para ele poder te dar uma ação. Mas já existe estudo científico que diz que com o potencial que ela passa, com a energia que ela passa, você teria que deixar o cliente 24 horas com ela no rosto. Então, não aconselho vocês comprarem, porque há muita dispersão da energia, o potencial que vem nela é baixíssimo e aí vocês não vão ter o resultado desejado. Aqui, quais as ações, né? Quando eu aplicar o laser, o que vai acontecer? Eu vou diminuir a inflamação, eu posso ter uma ação bactericida,
Eu posso ter uma ação nos tratamentos para alopecia, quando eu estimular o bulbo capilar. Então, eu tenho a bioestimulação tecidual, auxílio na drenagem linfática, e aqui é o que a gente falou agora há pouco, é uma pequena interrogaçãozinha, mas tudo bem. Pode ajudar na hidratação, iluminação, pode ajudar em olheiras, certo? Mas tem que saber aplicar. Serve para clareamento, é preventivo, né, gente? Contra rugas, contra as linhas. E pode ser aplicado no pós-cirúrgico para quê? Para ajudar no processo de cicatrização. Então, observe, gente, tem muitas aplicações, tá? Aqui no rosto, pode ser com esse tipo de equipamento. Aqui é um azul. Vocês estão vendo que tem uma dispersão enorme aqui? Então, a cliente tem que ficar muito tempo recebendo esse tipo de estímulo. Aqui também, outro tipo de estímulo, né? Terapia capilar. Aqui, gente, na região superior. Aqui em pós-cirúrgico, para melhorar o processo de cicatrização. Aqui em pele acneica, observe, tá? Aqui em pele manchada, também pode te ajudar a clarear. Mas tem esses dois tratamentos, tem que ter associação, gente, com cosmético, tá? A gente não consegue ter, assim, um resultado tão eficiente só com equipamento. Então, é bom que a gente associe, né, com um bom dermocosmético. Bom, para aplicar esse laser terapêutico, gente, eu tenho que entender de fototipo. Aqui, por exemplo, eu tenho tipo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quanto menor, mais branca a nossa cliente. Quanto mais alto, mais cor tem a nossa cliente. E aqui seria a pele negra. Mas qual a importância disso? Se eu olhar aquela tabelazinha de Fitzpatrick, né, eu vou ver que a pele branca, ela queima com facilidade, ela nunca bronzeia, ela é muito sensível. E aí eu fico pensando, se eu quiser aplicar um laser de baixa potência nessa minha cliente, eu vou precisar de mais tempo ou menos tempo, tá? Então, existe uma relação entre a quantidade de tempo de aplicação, a quantidade de energia e o fototipo. Se você tem uma pele negra que ela te responde rapidamente à radiação solar, então eu vou precisar de menos energia para ela me dar a resposta, certo? Então, isso aqui, gente, 10 minutos no sol de uma pele negra eu tenho resultado, e 10 minutos de sol numa pele branca eu tenho outro resultado. Aqui a pessoa vai ficar hiperemiada, e aqui ela simplesmente vai melhorar a pigmentação da pele dela, né? Então, eu vou precisar de menos energia no fototipo 6, por exemplo, para poder trabalhar, e menos tempo, porque a resposta dela, a estimulação da luz é mais rápida, e já na branca não. Para ela ficar bronzeada, se fosse o caso, ela ia levar o quê? 30 minutos, mas em 30 minutos ela já queimou, ela já vai ficar com a pele cheia de bolha, ela vai descamar e vai ser um grande problema. Então, aqui como é que seria, né? Aqui é uma dica para vocês em relação à quantidade de energia que eu vou aplicar e o tempo de aplicação, tá? Então, no fototipo 1, eu tenho que colocar mais energia para ela me dar uma resposta. Então, nesse caso, eu vou colocar 3 joules e aqui o meu tempo de aplicação, 3 minutos. A mesma coisa o fototipo 2, que são os mais baixos, né? São os mais brancos. Eu preciso de mais energia para ela me dar uma resposta e preciso de mais tempo. O fototipo 3 e 4, eu já diminuo um pouco, tá? Essa quantidade de energia. Vou ficar em 2 joules e 2 minutos. 5 e 6, eu preciso menos ainda de energia e preciso de menos tempo. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que avaliar a pele da minha cliente, bem avaliada, em relação ao fototipo, e aí eu vou lá no meu equipamento e eu coloco a quantidade de energia suficiente para estimular. Lembrando que isso aqui, gente, é por área de aplicação, não é no rosto todo. Então, você vai fazer no rosto da sua cliente por áreas e vai trabalhar colocando essa quantidade de energia. Aplicação do laser na estética corporal.
Eu já vi, gente, alguns tipos de equipamentos que prometem fazer a quebra da gordura, né, através do laser. Só que assim, a gente viu que o laser de baixa potência, ele não vai te dar um aquecimento que seja possível você fazer a lipólise. Então, ele teria que ter outro mecanismo para poder me dar uma ação de diminuição de gordura localizada, tá? Então, ele às vezes é utilizado e o comprimento de onda dele é específico para a célula adiposa. Então, esse comprimento de onda desse laser, ele vai direto para a célula adiposa. Aqui eu coloquei um tipo de equipamento que tem no mercado, que se chama o iLip. Agora, observe, ele é um aparelho de laser diodo de baixa frequência. Se ele tem baixa frequência, então ele tem um poder de alcance maior, tá? Então, ele vai poder, sim, conseguir chegar até o tecido adiposo. O comprimento de onda dele, gente, olha o tamanho, 685 nanômetros. Então, com certeza, ele vai ter mais profundidade. Mas observem a potência dele. 40 miliwatts, tá? Então, quando eu tenho essa potência, eu tenho uma potência muito alta. No momento que eu vou aplicar, eu vou escolher uma quantidade. E aí, por exemplo, eu vi um artigo científico que a pessoa colocou 1,3 watts, que dá mais ou menos 120 milijoules, e aí por 10 minutos. Vocês estão vendo que foi uma quantidade de energia razoável. E aí a pessoa ficou lá com essas placas durante 10 minutos. Eu já fui numa clínica de estética e me submeti ao lipo para ver como é que era, o que eu ia sentir e tal. Assim, não é não senti um equipamento assim tão importante, mas fica. E assim, e ele é mais profundo, realmente você não vai sentir muita coisa na superfície, tá? E não sei se dá o resultado, porque eu só fiz um, eu queria experimentar até para mostrar para o meu aluno, já que são poucas as pessoas aqui no meu estado que trabalham com esse tipo de equipamento. Então, ele vem com 4 placas e com 9 fontes emissoras. Ele apresenta 2 sondas também de estimulação linfática. Então, ao mesmo tempo que tem a emissão do laser, ele também vai ter essa sonda que vai ajudar no processo de drenagem linfática. Então, quando eu apliquei, eu fiz um total de 20 minutos, mas tem clientes que em alguns lugares que fazem até 30. Mas o fabricante mesmo, ele indica somente 20 minutos. As placas vão ser colocadas sobre a pele, na região que vai ser tratada. E aí eu vou ter 2 sondas emissoras com o mesmo comprimento de onda, quer dizer, eles vão emitir o laser vermelho lá. E aí eu vou ter outras sondas que vão ajudar também no momento da drenagem linfática, tá? Então, algumas são colocadas bem no ponto mesmo, próximo à região da drenagem linfática. Bom, uma coisa que eu observei na minha pesquisa, né? A gente tem pouquíssima pesquisa sobre isso, nem artigo a gente não tem. Para não dizer, encontrei um artigo muito bom, e a pessoa dizendo que após a aplicação desse lipo, a cliente tem que fazer pelo menos 30 minutos de atividade aeróbica. E eu me lembro que quando eu fiz na clínica, a profissional me tirou lá do equipamento e me colocou numa plataforma vibratória. E aí, quer dizer, esse exercício é que vem realmente potencializar o consumo dessa energia que vai ser disponibilizada depois da aplicação desse laser para gordura. Quer dizer, vai haver uma degradação dessa gordura em ácido graxo, né, e glicerol, e aí certamente volta para a corrente, porque tem um capilar maior, mas a cliente deve fazer uma atividade aeróbica. Bom, aqui só colocando para vocês verem, né, como é que é essa aplicação, tá? Aqui, quando fizeram em mim foi desse tipo, essas 4 aplicações aqui, tá? Aqui também na região abdominal. Enfim, não vi
muitas coisas com comprovação, mas eu tenho um grande colega, esteticista, que trabalha com isso. Aí o que ele faz? Ele aplica a lipo e ao mesmo tempo ele aplica o equipamento de eletrolipólise com agulha. Então, são 2 estímulos diferentes ao mesmo tempo. E isso, gente, ele aplica somente 10 minutos. E os resultados dele são fantásticos. Então, eu já falei para ele publicar, que é para ver se outras pessoas têm o mesmo resultado que ele. Só que realmente ele trabalha demais e ele não tem esse tempo. Mas se algum de vocês resolver aplicar esse equipamento, investiguem primeiro, sintam, vão numa clínica, façam, vejam se tem resultado, tá? Eu fiquei com minha região abdominal bem inchada, tá? Durante pelo menos 2, 3 dias. E depois é que esse efeito foi sendo minimizado. Então, ele tem até um efeito duradouro, né? Bom, essas são as minhas referências. E assim, gente, se vocês querem ter um bom livro sobre laser, leiam John Agnew, tá? Ele tem um capítulo especialíssimo sobre laser, tanto laser médico como laser luz pulsada para rejuvenescimento e depilação, que agora é explicado só para pessoas que têm outra formação. Na estética ainda tem essa problemática aí. Apesar de já ter luz pulsada no mercado, né? A gente vê algumas empresas que trabalham com isso. E tem esteticistas, ex-alunas minhas, que me deixam feliz trabalhar, só que eles têm um tipo de ação, uma baixa potência, mas conseguem fazer a remoção do pelo, tá? Então, leiam esses livros que vocês vão encontrar mais coisas. Esses 2 profissionais estão sempre na minha referência porque eles são pesquisadores, tá? Então, até a nossa próxima aula. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa agora, lá no meu canal do YouTube, eu também estou postando aulas gratuitas sobre determinados equipamentos que alguns alunos me pedem, né? Me mandam por WhatsApp, ou Facebook, ou Instagram, eles me pedem. Então, eu estou selecionando e fazendo aulas gratuitas, colocando lá no meu YouTube com a participação de vários ex-alunos, colegas, está sendo muito legal. Qualquer coisa, veja o link lá na bio e participe. Um abraço.